E hoje eu vou tomar um café com meu amigo Rodrigo Abrão. O Rodrigo, ele é formado em Direito, ele é funcionário público, trabalhou 10 anos de agente penitenciário e ele tem muita história legal para compartilhar com vocês. Aqui o Rodrigo Abrão tomando um cafezinho aqui no Fiz Café. Abrão, conta um pouquinho sobre... Primeiro eu vou pedir para você falar de você, o que você quiser falar. E aí depois eu vou pedir para você contar um pouquinho dessa experiência como agente penitenciário. Sim. Eu sou o Rodrigo, né, como você me falou, né, tenho 40 anos. Tô morando desde 2008 em Caraguatatuba. Gosto muito de ficar com a minha filha. São os melhores momentos da minha vida quando eu estou com ela. E mudei totalmente minha vida depois que eu saí do sistema penitenciário. Quanto tempo faz isso, Abrão? Eu pedi exoneração em 2009. 2009. 2012. Quase 10 anos, isso. Então. 2012 eu entrei na prefeitura de Caraguatatuba como concursado. Caraguatatuba me mudou. Mudou muitos conceitos que eu tinha e a cada dia tô evoluindo. Você atribui essa mudança a quê? A Caraguatatuba, assim, a cidade, ao ritmo de lá, a sua vida, o que você A cidade, ao ritmo, a mudança de profissão também, que na minha antiga profissão eu tinha que ser de uma forma totalmente diferente do que eu sou hoje, né? E a idade mesmo, vem chegando e vem amadurecendo a gente. Como era antes? Como foi essa experiência para você? O que resume a profissão de agente penitenciário é se impor. É impor autoridade. Por exemplo, você entra num pavilhão com 210 detentos e você sozinho tem que trancar esses 210 detentos. Então, se você se mostrar em algum ponto vacilante ou inseguro ou vulnerável, eles farejam isso mesmo, assim, é o termo certo, e utilizam isso contra você. Só que o que acontece? Você acaba arrastando essas coisas, esse jeito de ser um pouco para fora de lá. Então, embora eu não fosse assim com os meus familiares, que eu conseguia separar dos meus familiares, na rua eu já não conseguia. Na rua você exercia o mesmo papel, é isso? O mesmo papel, a mesma situação de querer estar no controle de todas as situações. Mesmo que para isso, às vezes, eu precisasse usar um pouco de força. Então, hoje em dia já não tem mais isso. O que te levou a trabalhar como agente penitenciário, né? Como que foi isso, esse caminho para chegar lá? Na verdade, eu queria um cargo concursado. Eu tinha trabalhado na Fundação Casa 89 dias e já tinha passado nesse concurso da administração penitenciária. O meu pai já tinha feito esse concurso 2 anos antes de mim e ele estava trabalhando. E ele me contava o dia a dia, assim, eu achava interessante. E por eu ter o meu pai como meu herói, aí eu quis seguir. Né? Quis estar mais perto dele. E era uma forma de eu querer que ele sentisse orgulho de mim. Aí eu fiz o concurso em 99, passei, fui chamado e comecei a trabalhar. Eu tô entendendo assim, Rô, que mudou um pouco a sua personalidade, é isso? Você passou a ser mais controlador, você teve que trabalhar isso dentro de você para poder exercer essa profissão, é isso? Correto. E aí você arrastou isso pra sua vida, coisa que você teve que mudar depois também. Isso, eu ainda fico, assim, feliz comigo de eu não ter levado esse jeito de ser controlador e de querer impor as situações para dentro de casa. Eu consegui separar a minha casa. Só que em muitos lugares eu... Na época você era casado, é isso? Sim. Tá. Eu casei em 2005. 2005? Isso. Então você já trabalhava nesse ritmo? Há 6 anos. Aí eu queria te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Qual foi a situação mais bizarra, assim, a mais difícil que você passou lá dentro? Assim? Tem uma que... Eu não lembro se foi em março de 2002 ou em março de 2000. Foi entre esses anos, teve uma rebelião no CDP de Osasco, que foi uma guerra entre facções. Uma guerra entre presos do PCC e presos do CRBC, que é uma outra facção. Esses presos do PCC, eles tomaram um pavilhão, na verdade eram 2 pavilhões, que eram do CRBC,
pegaram os líderes, né, dessa outra facção e começaram a matar. Então, eles matavam e eles fazem dentro do presídio facas artesanais, Sim. uns espetos artesanais, né, que não são muito afiados. Então, Como que eles conseguem esses materiais? da própria construção do prédio. Tá. As camas, elas são de alvenarias e tem os ferros no meio, né, para manter. Eles vão por debaixo, vão cavucando, tiram um pedaço aqui, um pedaço ali, tiram um pedaço de grade, apontam no pátio, que o pátio é de cimento, né? É rústico, né? Eles vão e começam a afiar. E eles usaram isso para derrotar esses outros presos. Só que eles matam com muito requinte de crueldade, né? Então, o que foi feito? Foram 9 presos que foram mortos. Eles arrancaram a cabeça desses 9 e atearam fogo. Uau. E como eu fui o último a ser Você libertado, estava lá, você estava de lá. refém. De refém? De refém. Meu Deus. Durante a rebelião, assim, o que mais choca é que você tá vendo o preso sendo morto, né? Até aí você acaba acostumando com isso, mas era a pressão psicológica. Sim. Do preso chegar em você que tá de refém, erguer sua cabeça para olhar e falar, ó, olha que você vai ser o próximo. Fica olhando o que a gente está fazendo que você vai ser o próximo. E essa tortura psicológica, né? Essa De fazer tortura. você ver o que tá fazendo com o outro e se imaginar nessa... Sim. Uau. E como eu fui o último a ser liberado como refém, eles falaram para que eu catasse essas 9 cabeças, pusesse dentro de um saco plástico e levasse para a juíza corregedora na época, que era uma juíza que estava durante a licença do juiz corregedor. E como eles tinham queimado, às vezes você tentava puxar pelo cabelo, a pele saía. Então você tinha que enfiar o dedo dentro do olho derretido e pôr num saco Gente, plástico. é história de filme. É uma É de coisa que a filme gente mesmo. vê em filme e a gente não acredita que alguém próximo da gente até já vivenciou. Como que aí é só o que me ocorre nesse momento. O que passava em você, né? O que isso... passar por essa experiência, eu tô me imaginando na sua situação, tá? Tô me colocando no seu lugar. Pra onde você foi ali, como que... Eu desliguei a mente e por eu ler muito, eu ficava pensando em livros que eu li, em filmes que eu vi, né? Sem fazer teatrinho, né? Sim. Era isso que... Então que me você tirava tirava do um foco. pouco a mente dali, é como se você vivesse em outro registro nesse Isso, momento, não é? isso. Outro registro, não é? Eu não pensei em momento nenhum na minha família, porque se eu pensasse na minha família, eu ia ter muito mais medo do que eu estava de morrer. Sim, Aí, se você tá dominado pelo medo, você vai perder o controle. sim. E, embora eu estivesse numa situação de desfavor, eu tinha que manter um certo controle. Sim. 2006, quando teve o ataque do PCC às autoridades policiais, Sim. teve no sábado a mega rebelião. Mais de 70 presídios tiveram rebeliões simultâneas. E nesse momento eu não tinha ficado de refém, tinha ficado um amigo meu, só que ele tinha apanhado muito, e quando nós conseguimos convencer que eles trouxessem os agentes penitenciários, que eram 2, para que a gente desse uma olhada no estado deles, ele estava com um afundamento facial muito severo assim, e ele não estava mal conseguindo ficar de pé. E ali nós tentamos negociar para que ele fosse liberto, e os presos não cederam. E eu senti naquele momento que eu tinha que salvar a vida dele. Então eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vocês soltam ele e eu entro. Eu era o chefe do plantão na oportunidade. Você trocou de lugar com ele? Aí eu consegui convencê-los a trocar de lugar com ele. Mesmo sabendo que eu apanharia um pouco. Porque eu também exercia autoridade às vezes com o uso da força, que é necessário. Então eu fiquei nessa oportunidade 52 horas de refém. 52. Então foi uma outra situação de refém que você teve. Isso, essa foi em 2006. Que foi depois daquela outra que você contou. Isso, foi depois. Ou seja, Abrão, você viveu situações de risco, uma linha pra morrer o tempo todo, é isso? Sim, Nossa. e essa linha para morrer
culminou que em junho de 2006 eles atentaram contra a minha vida, né? Eu não morri porque eu estava de colete à prova de balas aqui na Raposa. Em 2008 o meu pai, também agente penitenciário, foi executado no dia 7 de abril de 2008. Você já era agente penitenciário também? Sim, sim. E você estava com ele? Não estava. Nós sempre íamos junto trabalhar. Nesse dia a gente acabou não indo. E o meu pai sempre usou colete à prova de balas na rua. Esse dia ele estava sem. E eu nunca usei. Quando atentaram contra a minha vida eu estava com colete. Então são situações que a gente fica se perguntando por quê, né? Mas... E você... São situações difíceis. Você passou por muitas situações difíceis. Sim. Né? E essa da perda do seu pai, eu acredito que aí te fez questionar muito mais coisas a respeito da vida. Muito mais coisas. Assim, eu adorava a minha profissão, gostava mesmo de ser agente penitenciário e, sem falsa modéstia, era muito bom no que eu fazia. O que era bom de ser agente penitenciário? Você saber controlar as situações dentro do... Aprender a ter esse domínio? Do presídio. Porque o presídio ele é um barril de pólvora. Todo dia tem uma rebelião em potencial. Todo dia tem uma tentativa de fuga em potencial. Então você tem que identificar as situações e controlar. E nós conseguíamos isso. Tanto é que o CDP-1 de Osasco durante muito tempo foi considerado o melhor CDP. Melhor sem detenção provisória. Mas, né, quando aconteceu isso com meu pai, eu só tinha um pensamento na minha cabeça, que era vingança. Só que a minha mãe, durante pouco tempo eu fui egoísta, que eu esqueci que a minha mãe conviveu muito mais com o meu pai do que eu, né? Era a família da minha mãe, realmente era o meu pai, né? Estavam há mais de 35 anos juntos. E eu vi que ela ficou mal. E a minha esposa, na época também, ela me pediu para mudar de vida, para pensar neles, né? Porque todo mundo já tinha sofrido com a minha situação de 2006, de refém, e estavam com medo do que aconteceria comigo. Até porque um mês depois que assassinaram meu pai, assassinaram um outro agente penitenciário que morava próximo à nossa casa, em Osasco na época, e era uma pessoa que nem trabalhava internamente. Ele trabalhava no prontuário, a situação de lidar dos prontuários dos presos, atendia, né, audiências de fórum. Era uma função mais administrativa. Mais administrativa. Então. E no assassinato desse funcionário, eles tinham surgiu uma lista de 7 agentes penitenciários que estavam para morrer. Estava meu pai, estava esse outro funcionário, né? Estava o meu nome e de mais outros 4 agentes que iriam morrer. Eles iriam ser executados. Aí, juntando todos esses fatores, né, eu pedi um afastamento. E nesse afastamento eu decidi que a melhor coisa para mim seria pedir exoneração e sair dessa vida. Então eu deixei uma estabilidade financeira, porque eu não ganhava mal, eu ganhava menos do que deveria para a função que eu fazia. Sim. Era muito pouco dinheiro para a função. Mas para o risco que você corria de vida, risco, né? Mas para o país num todo eu acho que era um salário bom. Né? E quando eu entrei em Caraguatatuba, por exemplo, em 2012, eu entrei ganhando 4 vezes menos do que eu ganhava. Então... Mas você tinha outros ganhos, né? Não. Não? Nem emocionais? Não, sim, emocionais, sim. Que é disso que eu tô pensando. Você fez uma escolha difícil, financeira, porque você tem que abrir mão de uma série de coisas sim. que você já tinha se acostumado, porque a gente faz isso na vida, né? A gente se adapta às situações e de repente a gente quebra, tem que se adaptar a outra financeiramente. Mas emocionalmente você fez uma escolha. Não, eu tive um ganho muito grande. Um ganho muito grande. No começo, eu me torturava porque eu me considerava covarde, né? De ter largado... Virou uma questão de brio, é isso, no início? Isso. Mas aí eu comecei a pensar, eu falei, eu fui muito mais corajoso tomando essa decisão que eu tomei do que... Você escolheu o que aí? Você escolheu a vida? Você escolheu... Eu escolhi a família. A família.
Eu escolhi a família. Eu acho que o bem mais precioso que a gente tem na vida é a família. E eles me pediram uma escolha, que escolhesse ou eles ou a minha profissão. Eu preferi escolher a família. Sim. Porque você viveu num submundo, né? Num mundo primitivo. Sim. Num submundo, num inferno. Sim. A gente pode falar que é um inferno, né, gente? Porque Para todos envolvidos. Até conversar com você assim, eu sinto que é um aprendizado de vida tremendo, mas também uma coisa de o que eu carrego disso pra minha vida. É muito carregado. Muito... E que você se libertou. E agora, sim. morar... Quando você diz, né, que o quanto Caraguatatuba te mudou, eu acredito que essa coisa de estar mais em contato com a natureza também, de ter um outro estilo de vida, respirar outro ar, tem a ver com isso? Sim, eu tô sentindo isso. Sim, é uma cidade, assim, que ela é gostosa. No começo foi um pouco difícil se adaptar, porque a gente está acostumado com São Paulo. São Paulo você tem o que quiser na hora que você quer. Sim. Caraguatatuba não era isso. Sim. Aí Caraguatatuba veio se desenvolvendo. Hoje em dia eu estou trabalhando como funcionário público, numa divisão que lida com os prédios patrimoniais da prefeitura, né? Participando de uma gestão que está sendo muito humana. Estou vendo Caraguatatuba agora tendo hospital funcionando, tendo escolas funcionando. Então eu estou acompanhando esse crescimento da cidade. Você consegue entrar na cidade, né? Sim. Antigamente não dava para entrar na cidade. Não dava. Tava 8 horas, agora você tem 2 pistas para descer. 2 pistas. O que mudou do seu olhar para a vida? O que você tira de tudo isso que você viveu? Eu sei que não são só essas, você tem muita história, né? Mas o que você tirou de tudo isso, além da família, que é o bem mais precioso que você já disse, né? De lição para você, de ser humano? Eu me importar com vida. Com a vida. Com a vida. Na época eu não me importava. Na época que você trabalhava? Isso, que eu trabalhava no sistema penitenciário. Eu não me importava com vida. Por causa, acho de que tudo, por causa né? daquela energia, aquilo tudo que você vivenciava sim. ali, começou a virar meio que... Era normal ver alguém morto na TV, ou ver alguém morto na notícia do jornal. A mente vai se adaptando a essas imagens sim. E isso vai se tornando comum. Você vai ficando insensível a coisas que hoje em dia eu sou mais sensível. Sua filha mudou muito isso, né? Mudou. Nossa, quando ela veio, eu tentei ser 1/3 do que meu pai foi para mim, para ela, né? Então, eu vendo ela aprendendo, eu vendo a minha filha se desenvolvendo, para mim eu vejo que realmente a vida é um milagre e vale a pena. E vale a pena. E a vida vale a pena. Vale a pena. Hoje em dia vale. O amor, né? Sim. O amor de filho é uma coisa transformadora demais, né? Aí, para finalizar, Rô, quem é o Rodrigo hoje? Hoje eu sou uma pessoa... Eu costumo falar assim, eu me reinventei algumas vezes. Então, eu me reinventei... Precisa toda vez, né? Toda vez. Eu me reinventei quando eu entrei no sistema penitenciário, quando aconteceu o fato do meu pai e eu sair do sistema penitenciário, eu me reinventei de novo, que foi a reinvenção mais difícil que eu tinha tido até o momento. E depois, com a situação do meu divórcio, em 2016, aí eu tive que me readaptar e me reinventar uma terceira vez. Então é interessante a gente ver esses renascimentos. E a gente sempre sai diferente e sempre sai um pouco melhor. Você foi falando, né, das rupturas que aconteceram na sua vida. É uma vida, eu estou enxergando assim, né, uma vida permeada de mortes concretas, dessas que você viu as pessoas morrerem, mortes simbólicas que você teve que fazer muitas nessas reinvenções. Sim. E renascer, e renascer, e renascer, e muita vida, né? Muita vida. Muita vida. Muita vida. É muito desejo de viver. Sim. E você estava prestando um serviço público pra gente. Sim. Você estava lá, um ato heróico, a gente pode chamar assim, né? Sim. Né? Ele estava lá ajudando a gente, estava lá protegendo a gente de alguma maneira, né? E é uma coisa que não é reconhecida pelo Estado. O Estado não se importa com policiais,
o Estado não se importa com agentes penitenciários e a carga psicológica que se vive lá dentro é gigante. Tenho certeza absoluta. Então, todo policial, todo agente penitenciário, todo mundo que lida de uma forma direta com a segurança pública acaba saindo ferido psicologicamente. Sim. E é uma coisa que... E é uma ferida que não cicatriza igual a da pele, né? Não. A gente não... É muito... A reverberação que faz essa ferida, né? Ela acompanha a gente na vida. A gente tem que ir se reinventando, como você disse, e deixando muitas coisas morrerem. E é uma onda, né? Assim, horas você tá no... É um pico, né? É um pico. Horas você tá em cima, daqui a pouco você cai de novo, e aí Sim, vai. sim. E é eternamente em tratamento, né? Eternamente. Se cuidando. Se cuidando. Porque senão a gente cai de uma vez. Sim. Por isso tem uma incidência tão grande com o uso de álcool ou uso de alguma outra substância. Pra anestesiar um Para pouco. anestesiar um pouco, porque é um sofrimento. É. E muitas vezes você tem vergonha de admitir que tem um sofrimento. Sim. Mas acho que a maior vergonha que a gente tem que ter, na verdade, é de não reconhecer, eu acho, esse tipo de trabalho. Por exemplo, eu nunca tive contato. A primeira vez que eu ouço e que eu sinto aqui do meu lado uma história assim. Eu já trabalhei também em ONGs com pessoas do PCC, ainda estava comentando isso com eles, acho que ontem, mas não nesse nível. Então, assim, eu acho que o reconhecimento nesse momento sei lá, me faltam até as palavras, gente. Me faltam até as palavras, porque é um trabalho, é uma doação que a gente não sabe, a gente não conhece, né? E eu acho que vale a pena a gente ouvir algo assim, a gente se aproximar de uma história assim, e de uma transformação de vida, porque quem olha o Abrão brincando no grupo do WhatsApp que a gente tem, que a gente brinca, muitas vezes a gente nem sabe de tudo que ele passou. Eu mesma não sabia, eu sabia de algumas coisas. Mas, cara, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo ser humano. Obrigada pelo que você fez por nós, por mim, pelos meus filhos, porque é isso. Você estava lá protegendo a gente de alguma maneira, né? E eu te agradeço pela transformação que você fez na sua vida, porque não tem coisa melhor. Eu que agradeço. Como você citou o grupo foi muito bom para mim. Sim. No momento que surgiu. Surgiu em um dos momentos mais críticos da minha vida, que foi o meu divórcio. Que foi 1 ano depois do seu divórcio, é isso? Né? Surgiu no finalzinho de 2016, né? A gente começou a mais se falar, né? E essas brincadeiras, assim, esse contato, até porque eu era bem introvertido antigamente, fez com que... Verdade, no tempo da escola você era bem quietinho, Era bem né? Agora, gente... Aguenta, né? Agora é uma beleza. Mala pra caramba. E aí o grupo veio dar essa reanimada também. Deu essa reanimada, foi muito bom. Amizade. A amizade salva a gente de muita coisa, né? Tanto quanto a família, né? Sim. Você tem alguém para desabafar, Sim, alguém que vai falar uma besteira no momento que você tá pensando besteira sim. e você vai dar risada e esquecer aquela tristeza que você tá. Então, Tristeza. Tristeza. Essa questão do divórcio pra você, né? Que foi outra ruptura. sim. Como que tá hoje? Como que você... Faz pouco tempo ainda, né? Não faz 2 anos. Ou fez? Eu sempre tive uma autocrítica muito boa comigo e muito honesta. Né? Eu sempre procurei ser uma pessoa honesta. Eu acho que todo casamento tem altos e baixos, todo casamento tem situações que são boas e situações que são ruins, né? Tanto na parte financeira, como na parte sexual, como em qualquer outra parte. No geral, né? Relacionamento. Mas eu sempre procurei ser a melhor pessoa possível no meu relacionamento. Eu sempre procurei pôr a outra pessoa em primeiro lugar e ajudar a concretizar todos os sonhos. E nunca fui violento em casa, nunca gritei. Eu digo assim, eu procurei fazer o beabá certinho do manual do bom casamento. Só que infelizmente da parte da outra pessoa houve uma situação que eu nunca esperava. Né? E a partir daí... A partir daí, a gente vai vendo que não existe um manual do bom casamento, Não existe. nem do bom relacionamento. E eu também percebi que você disse que você fez de tudo para que ela fosse muito feliz e realizasse os sonhos. E onde estava você
aí nesse relacionamento. Então agora é uma busca por você mesmo, Sim. eu acho, né? De um outro jeito. Porque você teve que se buscar no valor à vida, naquela coisa de a morte se tornar comum, né? Essa agressividade, essa tortura psicológica, esse ambiente de submundo, de inferno. Tudo bem? Não, continua. Esse ambiente mais infernal mesmo que você viveu, você teve que se refazer de uma maneira, se encontrar fora do controle de algumas situações e tal. E aí agora, com o divórcio, tem que encontrar o que é importante pro Rodrigo, né? Olhar Sim, um pouquinho sim. mais pro Rodrigo Sim. e não tanto pro outro, né? Parece que é uma tendência sua, é isso? Aí que sempre foi uma tendência minha procurar ver a felicidade da outra pessoa, das outras pessoas. Hoje em dia, né, como você falou, né, até com o surgimento do grupo, eu tenho feito coisas que me deixam mais felizes, né? Tem que se permitir. Tenho me permitido a fazer viagens, a ver filmes que eu gosto, Gastar seu dinheiro com LOL. gastar meu dinheiro com LOL, com Que é LOL? chooses. LOL é uma boneca desse tamanho assim, ó, que custa os olhos da cara. 150 reais uma bonequinha. tipo Harry? dessa. É menor. Menor. É isso aqui, ó, comparado ao Harry Potter. Ah, tá, nem chega a ser esse. Eu não conheço esse LOL. Graças a Deus. E é uma bolinha, né? E é legal isso que eu faço. Coleção? Não, a minha filha. A sua filha? É. Aí eu faço. Na verdade, ela gosta mais das chooses agora. Aham. Que são bonequinhas também que vem surpresa. Sim. Então eu gosto de esconder. Surpresa? Tá uma zoação aqui porque ele tem a língua presa, gente. Tá tudo bem. É charme. É charme? Claro que é charme. Eu vou falar igual você agora na entrevista. Entrevista. Então eu gosto de esconder essas bonequinhas pra minha filha, entrar no mundo de faz de conta dela, fazer como se fosse uma aventura, pôr jacarés, aranhas e fazer ela conquistar. Sim. Uma coisa que eu fiquei muito feliz é que ela tinha muito medo de entrar no escuro sozinha. E com as aventuras, ela perdeu esse medo. Durante a aventura ela entra sem problema nenhum no escuro. Quando você brinca com ela? É. Ai, que bacana. Então, são coisas que eu tenho ficado feliz. Olha, de coração, viu? De coração, parabéns pelo homem que você é. Obrigado. Muito bom ver isso que você se tornou. Eu lembro daquela pessoa tímida, de óculos, que não falava na escola, Ficava mas no cara... canto. que agora brinca, zoa no WhatsApp o dia inteiro. Aquela pessoa que todo mundo achava que ia entrar com uma arma atirando em todo mundo. Gente, sabe o mais Você não, legal? você conhece uns 4. Sabe o mais legal? O mais legal é a mudança de perspectiva, né? Quando a gente tem um amigo e aí a gente se aproxima dessa pessoa, a gente conhece um pouco da história dela, mas quando a gente a conhece um pouquinho mais, eu vou sempre te olhar de outra forma nesse momento. E eu convido vocês, todos nós, né, a olharmos para as pessoas de uma maneira diferente. Todo mundo tem uma história. E são histórias importantes. Às vezes a gente olha, a gente é amigo, a gente convive, mas a gente não sabe metade do que essa pessoa já passou, né? A gente não sabe metade das lutas que ela teve que travar. E esse cara, sensacional. Eu Valeu. amei. Obrigada. Obrigado você. Obrigada.